Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studio, e estou aqui com o meu amigo, e hoje um pouco nervoso, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não está fazendo passeata na minha rua, muito obrigado. Estou muito feliz que a gente está com essa convidada incrível e para falar desse assunto, que é um assunto que eu acho que hoje é um ponto principal de muitas empresas de jogos, né? O que é que a gente vai falar, John? Hoje nós vamos falar com a nossa querida Karina Daut sobre growth. Então, vamos já apresentando, né? Karina, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, obrigada pelo convite, gente. Muito feliz de estar aqui. Karina, como sempre, a gente faz essa primeira perguntinha. Conta pra gente rapidinho um resuminho simples de quem é você, aonde você trabalha, o que você faz, só pra galera se situar. Beleza, eu sou a Karina, eu trabalho na Afterverse hoje em dia, eu sou head de Growth. O meu escopo já mudou bastante durante os anos, mas hoje em dia eu cuido do time de monetização, Que legal. o time de data e eu também cuido do time de UA. Mas eu já, antes de entrar no mundo de games, eu trabalhava com gestão de projetos. E há uns anos atrás, há 5 anos atrás, na verdade, eu entrei no mundo de games, começando a trabalhar com Ads Monetization na Taps. E depois de Ads Monetization, comecei a trabalhar com Live Ops, com a parte de in-app purchase, de CRM também, para gaming que virou Growth, né? E aí eu fui para Play Kids, com a área de Growth e tô agora na Afterverse. Caraca, muitos chapéus, né? Parabéns. Que currículo invejável, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, a gente vai conversar, como vocês viram, com a Karina sobre principalmente growth, né? Que eu acho que é um tema bem, de certo modo, novo, assim, na indústria, pelo menos acredito eu. A gente vai entender um pouco melhor o que é esse universo de growth e como que ele se encaixa no desenvolvimento de jogos e até no desenvolvimento de software no geral. Então, Karina, eu acho que a gente já deveria começar na primeira pergunta, né? Que eu acho que uma coisa que, quando a gente pensa no desenvolvimento de jogos, a gente não pensa imediatamente em growth. Então a galera às vezes conhece, sabe que tem que precisar de um programador, precisa de um artista, até tem gente que lembra do game designer, mas growth é quase que uma profissão meio que escondida ali por trás do desenvolvimento de jogos. Então eu queria que rapidinho você explicasse pra gente o que que um time de growth que você hoje coordena, que você comentou, faz, né? O que que ele faz no desenvolvimento e nesse universo de desenvolvimento de jogos? Assim, na indústria de jogos tem muitas definições para growth, né? Mas basicamente o que eu vou começar explicando o que é growth e aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso no universo dos jogos. Claro, claro. Quando a gente fala de growth, que virou um termo da moda, né, da indústria há uns anos atrás, Sim, 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 muito. basicamente você está falando que é crescer um produto, principalmente um produto digital, né? E aí, quando você fala de crescimento de um produto, você fala desde o primeiro contato que o usuário tem com o produto, até a instalação e depois o ciclo de vida dele dentro do produto. Então, a gente fala da aquisição do usuário, que é por isso que eu cuido do time de UA, até o time que vai olhar para, quando a gente fala de um produto freemium, que mobile games, né? Ele vai fazer a primeira instalação, ele vai engajar com o jogo, ele vai assistir um ad, vai fazer uma monetização. Então você olha todo esse funil de engajamento, aí tem N ferramentas no meio do caminho. E aí, por isso que é um time que normalmente ele é, vai olhar desde a aquisição até live ops, as estratégias de ads monetization, monetização de AP, promoção, oferta, é um escopo bem grande, né? E aí tem empresas no mercado que usam o termo growth só para aquisição de usuários, só para o UA, Sei. e tem empresas que usam esse termo para essa área, para esse funil todo que eu falei, né? É, hoje em dia, o meu time eu organizo, né? Eu tenho um time que olha para aquisição de usuários, que é desde do primeiro contato, né? Que é rodar ads, rodar mídia, a parte de otimização da loja,
mídias sociais e Nossa, bastante coisa. tem um time que cuida de creators, mas ele faz parte desse funil também. Uhum. A instalação. Aí depois tem o time de live ops e tem o time de monetização que vão olhar para esse usuário depois que ele fez a instalação. Então, o time de monetização, ele vai olhar em todas as oportunidades de monetização que o usuário tem no ciclo de vida. Então, os primeiros 3 dias, a gente está fazendo a oferta certa, está mostrando ads no momento certo para o usuário converter e trazer receita para o jogo. Ah, como é que ele fica o usuário de longo termo, né? Que já está há mais de 30 dias, 60 dias. Quanto que ele está gastando? Será que a gente está fazendo a oferta certa para ele, para o momento dele no jogo e assim por diante? E aí tem o time de live ops que vai cuidar para que o jogo esteja sempre com novidade, né? Que traga features que dão engajamento, que aí é evento, um Battle Pass, ferramentas nesse sentido para deixar o usuário engajado sempre. E aí a gente tem o time de data, que é muito importante, que pode estar Uhum. fora ou dentro do time de growth, mas que vai ajudar a gente a olhar para os dados e tomar as decisões certas, né? Você tá basicamente falando de toda a galera que já passou por esse podcast aqui. A gente acabou de ter um podcast com a galera de Data, a gente já falou com o Quintana também, que é a galera do Live Ops, então é muito Sim. legal que, ouvindo os podcasts antigos, você entende como que essa galera toda conversa com o time de vocês, né? E do jeito que você apresentou para mim, meio que Growth tá em todas as pontas do desenvolvimento, desde o cara quando instalar o jogo até os 60 dias, como você comentou, né? Muito legal. O ciclo de vida inteiro do usuário, né? Até ele largar de jogar mesmo. Bom, aí, conversando um pouco disso, eu queria ouvir mais sobre. Você comentou, né? Vocês estão em todos esses pontos, mas fazendo o quê, né? Como é que é o dia a dia de um time de growth, né? O que que vocês estão olhando? Você comentou sobre data, mas uma vez tendo o data, o que que vocês fazem em cima disso? O que a gente basicamente faz? A gente vai olhar para como o nosso produto está performando, Perfeito. né? Basicamente, como a gente está fazendo dinheiro e também a parte de retenção e engajamento. Porque quando você olha para o. Eu gosto de falar uma frase que o objetivo final de um profissional de growth é aumentar o LTV do produto, Legal, legal. que é o lifetime value do produto. Então, o tempo que o usuário fica dentro do produto e o quanto de valor ele gera, né, nesse tempo que ele ficou no produto. Então, basicamente, a gente vai olhar para o usuário e entender se ele está fazendo o dinheiro que a gente gostaria que ele estivesse fazendo e ficando o tempo que a gente gostaria que ele estivesse ficando no jogo. Sim, sim. E para isso, pensar em formas de monetizar. Então, botando pegando o time de monetização, né? Botando no icru ali, o que que eles fazem. Eles têm um pipe de acompanhar o que a produção está fazendo, tanto o time de live ops quanto o time que está trabalhando em novas features para o produto, porque tudo que nasce do produto, você tem que, quando você está falando de mobile games premium, tudo que nasce no produto já tem que nascer pensando como a gente vai monetizar aquilo, o que que a gente vai oferecer. A gente está oferecendo uma solução para todos os nossos usuários. A gente precisa conhecer o perfil dos nossos usuários, quem é o não pagante, quem que é o first time buyer, quem é o primeiro pagante, quem é o whale que gasta um monte de dinheiro e oferecer oportunidades de monetização para todos eles. Tanto isso quando a gente está fazendo uma feature nova, tanto quando a gente está pensando em estratégias de live ops. Então, o time sempre está acompanhando essas coisas que a gente puxa normalmente com o time de produto. Além disso, a gente tem que pensar também na parte de live ops, especificamente em estratégias de ofertas e promoções. Então, sei lá, esse mês, por exemplo, a gente tem Copa, a gente tem Sim. Black Friday, então você tem que pensar em estratégias para a Copa, Black Friday e Natal, e como você pode vender, fazer ofertas para aumentar a sua receita naquele período. E além disso, a gente também trabalha muito com análises exploratórias. Então, a gente precisa achar alavancas de crescimento, alavancas que ajudem o LTV do produto a crescer. E aí é bem data mesmo, é um time que é bem analítico e ele vai explorar os dados e tentar encontrar essas oportunidades. Então, você pega um sistema do jogo e vê, pô, esse jogo aqui não está gerando a receita que ele poderia gerar, os usuários não estão engajando como a gente gostaria. Vamos analisar e entender o que está acontecendo, onde que o usuário está parando de jogar, o que não está fazendo sentido, e a gente encontra propostas de melhoria no produto ou na estratégia de monetização, e aí a gente desenvolve hipóteses para rodar testes A/B. E aí, achando essas alavancas de crescimento do produto.
Cara, e basicamente vocês depois de fazerem, vamos colocar esse bando, como você comentou, melhorar essa coisa, vocês analisam os dados para ver os resultados, né? Análise de performance, sim. Perfeito, né? Bom, você tá falando muito nisso, né? Tipo assim, vamos fazer esses testes, colocar isso aqui no ar para ver se testar, essa feature nova para ver se a gente resolve esse problema, essa dor do usuário e, no final das contas, tentar monetizar no final. Mas isso tudo precisa ser levado em consideração como é que tá o jogo hoje, né? Eu acredito que muito disso venha com a conversa com o game designer. Então eu queria entender um pouco mais sobre essa interface de growth com GD. Como é que vocês se comunicam? Vocês fazem reuniões? Como é que a decisão de colocar um novo elemento dentro do jogo junta? Como que é essa conversa? Não tem o time de growth sem o time de GD. Não existe. A recíproca deveria ser verdadeira também, né? Uhum. Ou você tem dentro do time de GD pessoas de marketing, data, que saibam precificar e fazer essas estratégias de vendas, ou você tem esses dois times se falando diariamente. Então, tudo que a gente faz é em conjunto com o time de GD, ou a gente desenha e passa para eles darem um feedback, e a mesma coisa do lado deles, né? Eles estão construindo o sistema, a gente está lá olhando junto quais são as alavancas de monetização, como a gente deveria explorar a monetização. A gente faz isso muito dentro das squads mesmo, dentro das rotinas das squads, e a gente trabalha remoto, né? Então a gente usa muita comunicação assíncrona também. E aí, quando é um projeto maior, sei lá, vamos rever a economia do jogo, aí, né, faz reuniões e tal para resolver essas coisas mais complexas, assim, mas a gente trata bastante na rotina dentro das squads mesmo. Uhum. É um contato direto, basicamente, né? Direto, direto. Tipo, tudo que, mesmo as ofertas que a gente faz, né? Então, sei lá, a gente é responsável pela loja, a gente determina bem o que que é escopo da economia, o que que é o time de monetização que faz e o que que é o time de GDs que faz. Mas, sei lá, a gente está lá na loja fazendo uma oferta de itens que são vendidos por soft currency ou hard currency. A gente faz a Uhum. precificação de acordo com os tiers que a gente determina e tal, mas a gente sempre passa pro GD dar uma olhada, tipo, cara, tá tudo certo, você tem algum feedback, a gente deveria explorar de outra forma. Só que não vai quebrar o jogo, né? Sim, sim. Exato. Tá dentro dos tiers, você acha que a gente está trabalhando bem esse ponto de precificação, e aí é a mesma coisa, né? Tipo, eles desenham o sistema, pô, você acha que a gente tem que explorar alguma outra coisa para monetizar melhor esse sistema, essa feature, esse evento, assim vai. Ô, cara, Hum. é, e eu acho muito interessante esse ponto, né, da necessidade do time de GD, e eu vejo também que em muitas empresas isso é muito separado até, né, tipo, o time de growth e o time de game design, eles às vezes andam muito separados, eles só têm a interface no momento de aplicar a coisa, tipo, não há muito papo, é só, beleza, vamos monetizar, vocês resolvem quanto vai ser, e, e não tem essa, realmente, uma interconexão. E eu queria ouvir de você, tanto como é que qual a sua sensação quando tem uma equipe assim que GD e Growth não andam juntos, mas também o que é que você acredita que GD deveria conhecer um pouco mais de Growth? Sabe? Para quem está entrando nessa área, o que é que a pessoa deveria saber um pouco mais de Growth para poder ajudar esse time? Porque, por exemplo, monetizar não é uma coisa que eu consigo entender o vou colocar tanto por quanto, porque o meu benchmark faz X. Então, quais são as coisas que game designers deveriam entender para trabalhar junto com growth? Legal, muito boa essa pergunta, porque é um desafio mesmo, assim, quem trabalha com monetização, conseguir ter GDs, tipo, realmente como um par, né? Tipo, um time que trabalha junto. Quando eu comecei a trabalhar com monetização, eu tinha bastante resistência para falar assim, cara, não dá para vocês desenharem uma feature e não pensarem como a gente vai monetizar. Então, isso foi uma relação construída com as lideranças que eu trabalhei e hoje em dia é algo muito orgânico, assim, porque é um problema. Tipo, os produtos, assim, vamos lá. Não é fácil monetizar um jogo, né? Tipo, você tem um jogo mobile game que é freemium, não é um negócio tipo, vou botar umas in-game currencies, IAP e vai. Não é fácil, tipo, é muito mais difícil você monetizar um jogo freemium do que você precificar um jogo para PC, porque um jogo para PC a pessoa vai lá, compra uma vez, ou para console compra uma vez e joga. Aqui Sim. não, aqui você tem que engajar a pessoa, ela tem que entender o valor daquilo, você tem que oferecer o que ela quer no momento certo, no preço que ela está disposta a pagar. Então, assim, não é fácil de fazer. E
E os GDs, por mais que eles olhem para o ponto de vista de engajamento, eles estão efetivamente desenvolvendo lá o que a pessoa está fazendo, por que que o jogo é interessante. A gente precisa de alguém que tenha conhecimento de marketing e data e produto, que eu falo que growth é um mix dos três, para poder ajudar a trazer inputs do tipo, olha, do ponto de vista de negócio, ou do ponto de vista do comportamento de compra do usuário, aqui é o melhor momento para a gente colocar alguma coisa de monetização. Esse sistema a gente poderia dar uma mexida nele para fazer mais dinheiro, que é basicamente isso. E aí, para os GDs, muitas vezes é muito difícil, porque eles querem desenhar um sistema perfeito, é, que, é, que a pessoa se engaje super e tal, mas assim, a gente está no negócio, né? Ninguém trabalha de graça. E para quem é de growth também, tipo, só fica às vezes pensando só nas alavancas de monetização e não pensa que a pessoa precisa engajar, né? Então, por isso que é muito importante o equilíbrio dos dois. Para quem está começando a trabalhar com GD, é, eu não acho que você precisa super saber sobre precificação, sobre marketing, oferta e tal. Mas uma coisa que eu vejo que faz muita diferença é a pessoa entender sobre a economia do jogo. Perfeito. Que, cara, que é o system designer, né? Nem todas as empresas têm isso super dividido, assim, né? Tipo, claro, as funções e tal. Mas a economia do jogo faz toda a diferença, principalmente para o público que você está construindo aquela economia, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre isso, que uma coisa que eu li que me fez muita diferença para mim é tipo, cara, é uma palestra que eu vi, nem lembro mais, mas era, cara, a sua economia do seu jogo, ela é um monopólio. Você pode fazer o que você quiser lá dentro. Então, se você está desvalorizando o seu produto, é você que está fazendo isso. Se você está supervalorizando o seu produto, é você que está fazendo isso. Então você tem controle completo sobre a sua economia. E aí é óbvio, não tem fórmula mágica, tem que testar, ir iterando e melhorando aos poucos. Mas dica de, cara, estou estudando, estou me profissionalizando para virar GD. Estude economia, cara. Isso para trabalhar com mobile gaming é essencial. Boa. E aí eu queria fazer a pergunta inversa, né? O que é que growth precisa saber de game design, assim? Imagino que você deve ter conhecido alguma coisa, né? Você já começa a mencionar o system design aí. O que é que você acha que uma pessoa que provavelmente quer trabalhar com jogos, né? O que ela precisa saber de game design ou até de outras áreas para se instalar num time de growth pensando no mercado de jogos? Precisa estudar game design, assim, quando entra uma pessoa, é muito difícil a gente conseguir recrutar uma pessoa que já trabalhou com growth, com game, né? E aí, a primeira coisa que a gente faz é, tipo, a gente tem uma seleção de artigos falando sobre game design e behavioral economics, né, que Que legal. é o comportamento. Então, a primeira coisa é isso, e cola nos game designers, né? Então, tipo, Uhum. a gente normalmente tipo, já faz uma conversa para entender, porque assim, ele precisa entender o que é um core loop, o que é um sistema de um jogo, ele precisa entender o que é a economia do jogo, que são todos os recursos que estão sendo explorados naquele jogo. Tem soft currency, tem hard currency, tem energia, tem XP, como você consegue explorar isso, como você vende isso. Ah, vocês criaram, sei lá, o produto que a gente trabalha na Afterverse, que é o PKXD, ele tem muitos itens de skin, de consumível e tal, muitos itens. Então, para a gente conseguir vender as coisas, a gente criou uma tierização de itens com regras para a produção desses itens. Então, tipo, você tem que entender da onde veio isso, porque a gente tá tierizando dessa forma, porque para você conseguir criar uma estratégia de vendas, uma estratégia de precificação, uma estratégia de oferta, você precisa entender o produto. E um produto de game não existe sem game design, né? Não é que nem um e-commerce que tem um funil de conversão, né? Quando eu falo de um funil de conversão de vendas dentro de um jogo, experiência, é o momento, é outro rolê, né? Quando o jogo tem core loop, por exemplo, sei lá, nosso jogo PKXD não tem core loop, que é uma das grandes dificuldades nossas. Mas os jogos normais, né, casual e tal, todos têm core loop. Se você tem o core loop bem definido e você entende bem onde são as alavancas de monetização, é muito mais fácil você criar estratégias. Para isso, você precisa entender o que é core loop, como está desenhado isso do jogo, Total. né? Então, você precisa entender o básico de game design, assim, não dá para fazer sem.
Caraca, que legal, que legal. É bem legal ouvir isso, né? Porque, tipo, é o que a gente tá falando desde o começo, né? As pessoas têm que se comunicar, principalmente, para trabalharem juntos, né? E falar as mesmas línguas, né? Eu acho que é primordial, então, entender esses drivers e tudo mais. Bom, Karina, a minha próxima pergunta é para a galera que realmente está fazendo o seu jogo, né? A galera que está desenvolvendo o seu jogo mobile e tá vendo lá que você comentou, né? O LTV tá muito baixo. Porque eu não tenho um time de growth dentro da minha equipe, eu não tenho ninguém ali que tá olhando especificamente para isso dentro do meu jogo, né? Eu criei uns bundle maluco ali e ninguém tá comprando, ou eu realmente não coloquei nada monetariamente focado dentro do jogo, e eu queria começar a colocar isso dentro do meu jogo. Como eu começo, né? Como adicionar growth no universo do meu desenvolvimento de jogos, sabe? Quais são os primeiros passos que você imagina que uma pessoa que quer começar a ter esse olhar para dentro do seu jogo precisa fazer? Eu acho que a primeira coisa quando você está desenhando o seu jogo, eu recomendo que você pense logo quando você começa a desenhar ele, é quando você está definindo o core loop do jogo, né? Porque quando você está definindo o core loop do jogo, você consegue entender onde são os momentos de dor e como você consegue potencializar a experiência do jogador, né? Ou que ele passe pelas fases mais rápido, ou que ele tenha mais capacidade de terminar uma certa tarefa e tal. Então, são os dois momentos que você consegue explorar na monetização, né? A dor ou potencialização. Skin, né? Também, né? Tipo, Aham, customizáveis, né? Customizáveis e. Eu sei a palavra que você tá querendo falar, mas eu também não tô lembrando agora. Aham, eu também, eu me peguei aqui. Caralho, não é isso, é outra coisa, mas a gente entendeu. Mas você ter itens de para melhorar a aparência do jogador e trazer bens, né? Tipo, sei Uhum. lá, carro, casa, etc, etc. Então, essas são as principais oportunidades que você tem para explorar a monetização. Então, quando você está primeira coisa, entenda seu core loop, entenda quais são esses pontos que você consegue explorar de monetização. Uhum. Depois, é interessante você conhecer, é importante você conhecer seu público-alvo. Então, são crianças, a estratégia de precificação é uma. São adultos, que faixa etária? O público majoritariamente feminino, o público majoritariamente masculino? Como é que os seus benchmarks estão precificando? A primeira coisa, o mais simples para você precificar é olha para os seus benchmarks. Mas saiba o que você está vendendo, né? Não adianta vender o que eles estão vendendo, porque o seu jogo não é igual ao deles. Mas os price points, né? Os pontos os preços mesmo, eles são bons pontos de partida para você entender como eles estão precificando. É, Depois disso, beleza, precifiquei lá, eu entendi, pô, esses itens nesse momento do jogo vai fazer sentido ofertar. Isso vale para ads também, né? Se você quer fazer uma monetização mista ou um jogo que é um público que você vai conseguir monetizar melhor com ads. Por que monetização mista é importante? Parênteses. É, em média, somente 4% dos jogadores monetizam seu jogo com IAP, são pagantes, né? Uhum. Então, se você quer tirar algum dinheirinho dos outros 96% da sua base, faz uma estratégia de ads. É interessante, dá para fazer isso de uma forma que não atrapalha a experiência, faz um rewarded ads. E hoje já está se tornando uma coisa mais, até menos dolorosa, né? Antes eu acho que Sim, imaginava-se muito essa coisa, que a gente era muito agressivo, metia um advertising na cara do jogador, a gente meio que, é, a indústria mobile aprendeu a fazer ads melhores, né? Colocar ads, como que você comentou, né? Os rewarded, e hoje já é uma prática mais tranquila, né? O usuário também já entendeu isso. sim. E tem várias regras também hoje em dia em relação a isso, com as próprias stores, né? Uhum. Mas enfim, voltando, né? Você colocou, você precificou lá, entendeu onde você vai colocar. O outro passo é entender que se você está soltando o seu jogo no mundo inteiro, não adianta você precificar igual para todos os países, né? Cada país tem o seu poder de compra, tem sua economia e tal. Então vale você também precificar diferente, né? A Play Store ela tem uma ferramenta, é ótima fazer isso, você consegue ir país por país mudar lá o preço. Em iOS é um pouco mais complicado de fazer, você tem que ficar criando um SKU para cada preço que você quer fazer, dá um pouco mais de trabalho. Mas dá para você testar diferentes estratégias. Aí
é uma outra seara gigantesca, né, de como você localiza, mas assim, uma dica é você usar, tipo, por exemplo, um index que mostra o poder de compra no mundo. Então, Big Mac Index é um deles. Ah, famoso. Sim. Você dá um Google e você acha o Big Mac Index lá, você entende o poder de compra e você pode precificar. O que a gente faz, a gente cria tiers de países, né? Então, tipo, países com poder de compra similar. E a gente tem 3 tiers, e o Brasil, porque o Brasil é um dos nossos principais mercados. E aí a gente cria uma regra de precificação para cada um desse tier, para facilitar, principalmente, a gestão em iOS, porque dá um trampozinho. Puta, que legal. E você tendo feito isso, né? Você identificou o seu core loop, pode, o side loops também, né? Tem que ter, né? Estou dando o exemplo do core loop, mas o side loops, todo sistema que você tem no jogo, ele tem a oportunidade de monetização. Você foi lá, criou a estratégia, tipo, beleza, que vou vender isso daqui desse jeito, precificou, localizou, itera, sempre. Pode crer. Tem que testar. Tem que olhar de novo, né? Não é só largar e tchau, né? Isso, Tem tem que que testar. testar, tem que testar. E esse é o começo, assim, aí tem um monte de coisas mais avançadas do ponto de vista de data que dá para começar a explorar, assim. Mas esse é o básico. Teve uma coisa, na verdade tem bastante coisa do que você falou que a gente poderia explorar, mas tem um ponto que eu acho interessante do time de growth, que é esse conhecimento do usuário e as informações que pode agregar a um time de produção como um todo, né? E aí eu queria saber como eu, por exemplo, eu posso trabalhar a minha equipe, tanto de game design, tanto de produção, para ganhar essas informações do lado de growth. Porque vocês trabalham com user acquisition, então vocês acabam sabendo quem é que está vindo, vocês sabem quem é esse mercado. Então, o que você falou, né, os tiers lá. Pô, o nosso principal mercado pagante é o mercado americano, que normalmente é. Então, Growth ele consegue trazer muita informação de quem é esse jogador, além do time de data, né, que tem inúmeras informações, além do time de user research. Então, como é que isso pode auxiliar o desenvolvimento de um jogo, né? Como é que Growth pode auxiliar no desenvolvimento de um jogo, dando essas informações para o jogador não para o desenvolvedor. A gente tem como função retroalimentar a produção sempre, né? Porque tirando essa parte de precificação bem marketing, tem toda a parte mais de data que é de fazer as análises exploratórias, né? Que tem empresa que é o time mais de data que faz, tem empresa que é o time mais de growth. A gente divide essa bola um pouco com data. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que o time de growth já puxou em mais de uma empresa que eu tive, que foi análise de segmentação de usuário, que é basicamente olhar para os dados e segmentar o usuário de acordo com o comportamento dele. Aí, por exemplo, o mais famoso, né, em termos de pagantes. Quem são os não pagantes, os que fazem a primeira compra, qual que é o price range da primeira compra, né? São usuários que gastam até $2 na primeira compra. Quem são os whales, né? Que são os que gastam mais, são os usuários que gastam mais de $100. Quem são os minions, né? Então a gente, olhando para a nossa base, a gente consegue quebrar esses segmentos, e isso vale para retenção, né? Quem é o usuário de short term, medium term e long term. Eu tava tentando falar em português, não consegui. A gente usa os termos em inglês, né? A gente tá ligado. Não tem como. Não tem como, cara, porque é termo da indústria, né? Você vai traduzir, fica até feio, né? Aí, enfim, quem são esses usuários que estão retidos em que faixa por idade, por tempo de ciclo de vida, engajamento, quantas vezes por semana esse usuário joga, ou tempo de sessão, depende muito do que é importante para o seu jogo. E aí você cria essas quebras, essas categorias, e você começa a cruzar esses dados. Então, sei lá, o Whale, qual o comportamento dele de engajamento e retenção? Beleza, é esse. E aí, com essas informações, você começa a entender: putz, para o Whale, eu precisava oferecer alguma coisa que fizesse ele voltar mais vezes, porque ele já tem um engajamento alto, ele já gasta bastante dinheiro. Pô, faz tempo que a gente não solta nada para eles, né? Então, você pensa numa oferta, num evento, alguma coisa para eles. Ou, o cara, tipo, tô com pouco pagante na base. Qual é o perfil dos usuários que fizeram a primeira compra? São usuários que estão jogando há 3 dias, entram 2 vezes por semana e jogam sessões de 20 minutos. O que eles estão consumindo? Então vamos fazer alguma coisa para eles, entendeu? E aí isso retroalimenta o produto, porque você consegue
encontrar oportunidades, né? Então, tipo, pô, aqui a gente está mandando mal, esse tipo de usuário a gente tem oportunidade de melhorar. E aí a gente pensa em soluções para isso. E aí isso também ajuda a gente, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em todos esses usuários, né? Em todo esse perfil de usuário, que é como a gente conhece os nossos usuários, é através dos dados. Olhando para os dados e entendendo o comportamento deles através dos dados. Foda. Ah, e o usuário não o usuário que a gente pagou, adquiriu, né? E o usuário orgânico também tem essas diferenças. Essa quebra grande até, né? Eu É, lembro que sempre a gente olha, tem sempre esses dois perfis os gerais e lá dentro a gente quebra em outros perfis, né? exato. Eu acho legal desse ponto de usuário pagante e não pagante, porque às vezes também Growth toma algumas atitudes de tipo, vamos testar essa loja, vamos testar esse vídeo, né? Fazem algumas tomar decisões de user acquisition que pode afetar o jogo, né? Porque Sim. às vezes você pode estar trazendo uma pessoa, sei lá, que é árabe, isso vai trazer muita gente, foi barato trazer essa galera, mas eles não monetizam também. Então tem um ponto aí que a gente precisa conhecer bastante disso daí, até para saber, pô, o jogo não é que ele parou de performar, porque o game designer tem muita interface com os dados dos jogos, né? E às vezes, sei lá, a retenção, a monetização caiu e tem que saber que, pô, o Growth tá testando os negócios aqui. Vamos com calma, não é o jogo que tá performando mal necessariamente, né? Uhum. Às vezes dá um ataque no coração quando a gente vê a barrinha diminuindo e não entendeu que a galera, sei lá, precificou para fazer um teste, né? Já aconteceu comigo já. Às vezes o contrário também, né? Growth traz usuários baratos que monetizam bem e que retém bem também, que eu acho que é o sucesso de user É, acquisition fazer isso, né? É o sonho de qualquer profissional de UA. missão cumprida. Bom, Karina, a gente está comentando bastante aqui sobre o mercado mobile, né? Que é o mercado que eu, o Pietro e você imagino que trabalharam mais. Mas eu queria entender você com uma visão um pouco maior do mercado de jogos. E entender, como você mesmo comentou, né? O growth, ele é uma palavra hoje que está na moda e tudo mais. Mas como funciona e existe growth para o mercado premium? É, sim, mas é diferente, né? Então, eu acho que a parte de growth que tem em todas as empresas com produtos digitais, que nem gaming, mas todos os produtos digitais, é a parte de UA, né? Que é a parte de como eu trago, faço o primeiro contato do meu usuário até ele fazer a instalação ou comprar meu produto. Então, isso tem em todas as empresas, e é por isso que o termo growth é mais associado a UA no mercado como um todo do que a parte de engajamento e monetização. Nos produtos que são premium, né, que você paga para jogar, você não tem tanto uma necessidade de ter um time de monetização que está iterando o tempo todo em cima do produto. Porque aí vai ser um time mais tradicional de marketing mesmo, que não tem um viés tanto analítico e uma visão mix de produto também, que ele vai poder olhar para o produto e fazer benchmarking e precificar aquele price point que você vai vender. Então, é um pouco diferente. E aí eu entendo que, por exemplo, todas as questões de economia que o time de growth trabalha bastante junto com o time de GD, para produtos premium, ele não vai entrar nisso. O time de GD vai ter que abarcar isso, né? Porque ele não precisa gerar uma conversão ou gerar uma receita daquelas transações que estão sendo feitas no jogo. Ela simplesmente vai ser para fazer o jogo funcionar. Então, tipo, o usuário ter os recursos suficientes para passar de fase ou para evoluir no jogo e jogar o jogo até o final. Uhum. Então, eu entendo que para os produtos premium growth tem outra iteração. Não existe da forma como existe aqui. É um time de marketing um pouco mais tradicional mesmo. Karina, eu queria entender um pouco mais. A gente comentou, né? Vocês estão olhando principalmente todo esse funil do jogador, desde a aquisição dele até o término, né? Na hora que ele converte novamente. Você comentou dos perfis dos jogadores. E eu queria ouvir um pouco mais, principalmente desse funil de compras, né? Como que vocês analisam essa jornada do jogador dentro do jogo? Cara, isso acho que é uma das partes mais difíceis, assim, porque o seu analytics tem que estar bem redondinho para você conseguir analisar. Porque normalmente que as pessoas, o básico que entra de analytics é tipo, a pessoa clicou se a pessoa, ela clicou na oferta e fez a compra, né? Mas o interessante é você olhar um pouco acima no funil. Então, tipo, se no momento que ela viu a oferta, né? Então, sei lá, a gente abriu um pop-up, ou ela abriu a loja, passou por cima da oferta.
se ela clicou na oferta e se ela efetuou a compra, né? Então, a gente tem a visão da oferta, e isso vale para ads também. É, porque se você está falando de rewarded video, né? Porque interstitial, banner e native não funciona assim, mas rewarded video, que é o formato de ads que é mais integrado nos sistemas do jogo, né? E dá para explorar melhor. Na experiência, né? Você tem que também olhar desse ponto de vista, né? Se no momento de oferta a pessoa está clicando e consumindo e fazendo compra ou assistindo ad. Porque você consegue entender de placement de oferta também, né? Se você tá, isso está aparecendo no lugar certo, se está visível, se a pessoa está entendendo que aquilo ali é uma oferta. Depois, se você tem a tela de compra, então, se a pessoa clicou na oferta, abriu a tela de compra, por que que ela não efetuou a compra, né? E aí você consegue ter essa visão macro, então, tipo, sei lá, 40% das pessoas, dos usuários viram a oferta e clicaram para abrir. Dessas pessoas, 20% efetuaram a compra. Então, você tem o funil mais clássico. E aí você vê isso por perfil, né? Então, quem foram os usuários que fizeram a compra? Quais são os usuários que abriram a tela, mas não fizeram a compra? E aí você começa a entender um pouco mais onde a gente está tendo um melhor funil de conversão e onde a gente está tendo um pior funil de conversão. Um dos erros que a gente comete muito no mundo de gaming é colocar atrito, né? Então, sei lá, você precisa de 5 telas para fazer uma compra, né? Sim. Ou você faz um botão tão pequeno que a pessoa nem vê, né? Já, tipo, você pensa no HUD, o jogo tem tanta informação. Uhum. E aí, o que que é o mais importante para você naquele momento agora? Onde você quer que aquele usuário clique? Onde quer que você dirija o olho dele, né? Tem muito Exato. experiência, hein? E aí, por exemplo, uma das coisas que funciona em jogos, por exemplo, de puzzles, né? A pessoa foi lá e perdeu a fase. Pô, vamos já ofertar alguma coisa que amenize a dor dela naquela hora, fazer um pop-up que seja uma tela só, sabe? Você não precisa criar mais 3 telas para a pessoa fazer a compra. Aquela hora ela abre o negócio, clica e já compra. Não precisa nem ir para a loja, vai direto, sabe? Então, pensar reduzir os atritos. E aí, uma das outras coisas que é um pouco mais avançado e mais complexo de fazer do ponto de vista de data e dev mesmo, é fazer oferta segmentada. Que aí você consegue criar uma estratégia, um funil de oferta específico para aquele tipo de usuário que você quer atacar, né? Aí você consegue algo que não deixe, que reduza o atrito das outras pessoas para outros usuários que não tem nada a ver com aquela oferta, que aquela oferta não vai fazer diferença nenhuma na vida deles, mas para aquele usuário naquele momento é o ideal. Ficou claro? Ficou muito claro. Tá bom. Bem legal. Ficou claro, sim. Eu acho que tem algumas outras jornadas, até números e dados que são importantes de Whey, né? E uma coisa que a gente fala muito é sobre o CPI. A CPI, é, e até tem muito hyper casual, né? Que eles são pautados por esse jogo vai ser publicado ou não se o CPI dele for pequeno. E talvez quem está ouvindo a gente não sabe o que é CPI. Eu vou pedir para você explicar isso, mas também não só, tipo, será que só o CPI realmente ele já explica a história? Tipo, será que é isso que explica se o nosso jogador tem um interesse? Será que é isso que a gente deve calcular, por exemplo, numa campanha de marketing que, o CPI tá baixo, então beleza, deu certo. Ou, por exemplo, a gente tem que ver se o CPI tá baixo, mas se lá na frente essa galera que você gastou, sei lá, $1, $1 é um valor alto, mas $1 para adquirir, o cara tá gastando lá na frente, sabe? Será que é só o CPI o que importa pra gente? E como é que eu calculo o CPI, né? Só para quem estiver querendo entender. Tá. O CPI, ele é o custo por instalação, né? Então, quanto custa para mim adquirir um usuário que instala? Porque, sei lá, de todas a mídia que eu for veicular, todas os ads que eu for veicular para o meu produto, só uma porcentagem baixa vai lá efetivamente clicar no meu ad e fazer a instalação, né? Então, qual que é o custo por instalação que eu tenho? Por que que ele é tão importante, principalmente quando você está produzindo um jogo novo, está em soft launch, ou está no beta e você está testando o CPI para entender se vai fazer sentido ou não. Porque o que a gente mede de verdade na aquisição de usuários é o ROAS, que é o Return on Ad Spend, né? Que é o retorno financeiro que eu tenho sobre o gasto que eu tenho com ads.
que é o CPI no fim das contas para o usuário, né? É só para entender que basicamente a galera bota dinheiro para fazer ou os usuários verem esse ad, né? Então é o custo de quanto você colocou de grana que você investiu no advertising e tudo mais, né? É quanto, porque é o que eu pago. Eu pago, quando eu rodo uma campanha de mídia, eu pago por instalação. Perfeito. Então, é o quanto custou para que um usuário instalasse o meu jogo, Uhum. tá? E aí, o que eu meço de verdade é o retorno que esse usuário traz. Por isso que o que o Pedro estava falando, por que é tão importante o CPI? Porque em Hyper Casual, normalmente a gente tem uma monetização mais centrada em ads. E aí você já sabe, se você produz vários, né, que normalmente é uma fábrica de produção, você produz vários hyper casuals, você sabe que para aquela audiência e tal, você vai ter um retorno de $1, pegando o exemplo do Pietro, né, que é o LTV, o Lifetime Value. Toda a receita que ele vai gerar enquanto ele estiver no jogo vai ser de $1. Eu preciso que o custo de aquisição desse usuário seja menor que $1 para eu poder ter retorno. Porque senão vai dar no 0 a 0. Tem que compensar. Exato, eu tenho que ter Exato. lucro. Eu tenho que ter lucro no fim das contas. Senão vai ficar no 0 a 0. Tipo, se eu gastar $1 para adquirir esse usuário e esse usuário só me retornar $1, eu vou deixar o orgânico, né? Não preciso gastar dinheiro. É, e basicamente você não paga a equipe de desenvolvimento e o jogo morre. A conta é Exato, essa, né? exato. Ou eu não deixo, eu não invisto para trazer usuários, não invisto grana para trazer usuários e deixo ele organicamente na loja, que hoje em dia é um negócio muito difícil organicamente você conseguir usuários, né? Porque é um mercado bem competitivo. Sim, sim. Mas a conta é essa, é o custo, é quanto eu gasto para trazer para o usuário instalar, e o que eu quero saber é quanto ele retorna. Então, a gente faz benchmarking, né? A gente conversa com os nossos parceiros para entender qual que é o custo médio para aquela região, para aquele tipo de jogo. Então, sei lá, estou fazendo um jogo novo e eu pesquisei que para os Estados Unidos, que é o meu mercado target, o custo médio é de 80 centavos, o CPI médio é de 80 centavos. Aí eu estou rodando as campanhas teste durante o soft launch, por exemplo, e tá dando 90. Puta, talvez não seja bom, mas tá perto, assim, não tá nenhum absurdo. Eu sei que o LTV do meu jogo deve ser, né, pelos dados que eu coletei aqui no soft launch, deve ser por volta de 1,20. Então, beleza, então faz sentido eu rodar a campanha, sabe? É mais nesse sentido. Boa. E aí, seguindo esse caminho, né, você falou, por exemplo, do LTV, que é o Lifetime Value, e eu já vi várias empresas até mudando como se calcula LTV. Já vi empresa, por exemplo, em entrevista de produto, perguntando como você calcularia o LTV de um produto. Porque, pela minha visão, às vezes é meio nebuloso o que é o LTV, e se deveria, por exemplo, olhar o LTV e não, sei lá, o ROAS, ou se não, a gente só quer ver o ARPPU. Então, o LTV é a melhor forma de entender o valor final ou depende? Como é que lida com isso, né? Depende muito da decisão que você está tentando tomar, né? Mas assim, o LTV ele é um indicador bem completo quando você vai olhar para o valor que um usuário gera. Porque ele leva em conta o tempo que o usuário ficou no jogo, que basicamente é o tempo que o usuário ficou no jogo versus a quantidade de transações que ele efetuou versus o ticket médio das transações. Ou seja, o tempo que ele ficou no jogo versus não, vezes, né? O tempo que ele ficou no jogo vezes a receita que ele gerou no jogo. Aí, tanto por ads quanto por IAP. As pessoas perguntam isso porque normalmente, às vezes, as pessoas não consideram a receita por ads, que aí muda um pouco a fórmula. Mas ele é um indicador mais completo, principalmente quando você está investindo para adquirir usuários para você calcular o retorno. Ele não é um negócio trivial, porque às vezes o ciclo de vida médio do usuário é 1 ano e você começou a jogar, a vender o seu jogo tem 1 mês, 2 meses. E aí você vai olhar para o ARPU, que é a receita por usuário, né? Tipo, a receita média por usuário que você tem. Só que o ARPU ele vai olhar para todos os installs e não necessariamente para a receita que você tem agora. E o LTV, quando a gente trabalha LTV, você olha o LTV por cohort. O que isso quer dizer? Então, tipo, os usuários desse mês, né? Tipo, o mês de novembro, os usuários que estão instalando o meu aplicativo. Qual o padrão de receita que eles estão fazendo?
E aí a data vai lá, constrói um modelo preditivo e fala, pelo padrão que eles estão fazendo, eles vão trazer um retorno em 360 dias de $2, ou 35, se você for jogos que fazem isso muito bem. E aí você consegue entender qual é o padrão de comportamento desses usuários. Aí isso, você pode usar isso tanto para quando você está fazendo um UA mesmo, os usuários pagos, né? Tipo, aqueles usuários que eu comprei, eles estão dentro do que eu gostaria? Ah, não, não estão. Então, eu preciso ou mudar minha estratégia de criativos, ou aonde eu estou comprando, como eu estou comprando e quanto eu estou pagando. Para você achar esses usuários. Do ponto de vista de produto, o seu objetivo é que o LTV sempre aumente. E aí você pode olhar isso do ponto de vista operacional, que aí você vai olhar o ARPDAU, que é a receita que o usuário ativo no dia está fazendo, né? Porque isso oscila bastante, você quer deixar ele o mais constante possível. E a retenção, que é o que, no fim das contas, também compõe o LTV, né? Tempo que o usuário fica no jogo e toda a receita que ele gera. Se você está olhando isso do ponto de vista de operação, você vai olhar no dia, né? Então, vou olhar qual a retenção para mim é importante. Para mim, a retenção de curto prazo é mais importante, porque meus usuários normalmente monetizam até 14 dias. Então, eu vou acompanhar a retenção de curto prazo. Não, meu jogo, para mim é importante que os usuários fiquem 60 dias ou mais. Então, eu vou acompanhar essa retenção. E assim por diante. Depende muito de onde você está olhando, o que você está querendo tirar de informação com os dados. Mas o LTV, ele é o mais completo para retorno. No fim, ele é mais. Primeiro você tem que entender o que, que o seu produto é, para depois você entender qual que é os dados que você quer pegar dele, Que você vai que olhar. você vai olhar, né? Falando Isso. nisso, né, a gente também tem essa visão do mundo de growth fora do mundo de jogos, né? E, bom, eu imagino que existam equipes, você até mesmo comentou, né, a equipe de growth para tentar melhorar, sei lá, um aplicativo de venda de produtos, sabe, de outros produtos. E como é que é isso dentro, e qual é a diferença desse mundo do growth sendo de jogos para esse mundo fora dos jogos, sabe? O que que é diferente e o que que muda principalmente das ações de growth dentro dessas duas perspectivas? A principal coisa que muda é que é mais simples, o fora dos jogos. Quem mandou, gente? Assim, por que que será, né? Que a gente sempre sofre, né? É bem mais simples, porque normalmente você está falando de um marketplace, você está falando de um funil de conversão mais básico, assim. Sim. E aí você está vendendo um produto, aí você vai ter um fluxo de telas, né? E aí você vai otimizando esse fluxo de telas, a forma como você oferta, onde que o usuário está clicando mais, aí pode ser tanto em web ou quanto num app. Eu já trabalhei nesse formato, né? Então eu posso dizer que é mais simples, porque você Uhum. não tem a complexidade da necessidade do freemium, né? Que nem eu comentei, o usuário precisa engajar, entender o valor daquilo e ver que faz sentido fazer uma compra daquilo. Quando você vende, sei lá, você tem um e-commerce e tal, você não precisa fazer parte do engajamento loucamente, né? Você Sim. tem que mostrar que, tipo, aquela ferramenta, sei lá, pega a Amazon. Por que a galera gosta da Amazon? Tem de tudo, você paga a Amazon Premium, você não paga a entrega, e a navegabilidade é muito boa. Então você vai mexendo mais na parte de UX e UI, na parte de comunicação e tal. Então, o que um time de growth faz nisso? Testes, assim, é bem focado na parte de teste AB mesmo. Uhum. Porque normalmente, tipo, nesses lugares você tem um time que faz só pricing, um time que faz. Dependendo do tamanho da empresa, o time de growth pode fazer a parte de operação também, de promoções e ofertas. Dependendo do time de marketing, eles quebram isso em outros times. Mas, assim, basicamente é um time mais analítico, que vai fazer análises exploratórias e propor testes. E aí, tipo, vai olhar para o funil de conversão. Putz, nesse step do funil de conversão, a gente está tendo uma perda muito grande de usuários. Que hipóteses a gente tem para melhorar isso? E aí vai lá, devolve para o produto, a gente pode melhorar isso, isso, isso. Vamos rodar esse teste? Vamos, aí o produto vai lá, faz as coisas, a gente roda o teste AB. E aí pode ser também teste de elasticidade de preço, pode ser teste que aí você faz diferentes especificações, é, da forma como a oferta está sendo feita. Então, é mais numa linha de teste AB, ele não entra tanto na parte de game design mesmo, tipo, na definição de como você vai fazer dinheiro com o core do produto, né?
Boa. E se eu quiser aprender mais sobre growth, né? Porque são diversas áreas e tal. Mas como é que eu posso aprender mais sobre isso e como é que eu entro nessa área? Difícil essa pergunta, assim. Mas, assim, para aprender mais sobre isso, hoje em dia tem bastante. Rola bastante conferência, rola bastante palestras e tal, que eu acho que vale a pena. Eu não sou muito da leitura de livros, então não sou muito boa para indicar, mas eu posso ver com a galera que trabalha comigo se eles têm indicação. O que eu indico bastante quando está falando da indústria de gaming é ler e acompanhar o que está acontecendo na indústria. Então, muita plataforma, muito blog, né, da indústria mesmo, que vai trazer cases, que vai trazer boas práticas, que vai falar sobre isso, que vale a pena consumir. É importante jogar bastante, né? Quem trabalha com games e não joga bastante, não tem como. Você tem que ter repertório, né? Você tem que construir repertório de estratégias de precificação, estratégias da loja de venda, estratégia de live ops e tal, para você entender como fazer. É, mas quando eu estou recrutando pessoas para o meu time, né? O que eu busco são pessoas que sejam um pouco mais generalistas. Então, normalmente eu pego a formação pode ser diversa, né? Então, sei lá, gente que desde cursos de exatas, cursos de business, cursos de marketing e tal, que tem alguma formação nesse sentido. A pessoa tem que ser analítica e tem que estar disposta a aprender dados. Então, se você quiser trabalhar com isso, se capacite em dados. Isso é essencial, assim, essencial. Faz um curso de SQL, começa a entender um pouco sobre teste A/B, sobre estruturas de análise, Ouça o podcast passado, nosso, para ter mais dicas. ou você pode. Cara, tem que entender de dados, não tem como. Você não precisa ser um engenheiro de dados, você não precisa construir as tabelas e os pipes de Uhum. dados, os cubos, não. Mas você tem que conseguir o mínimo de conseguir rodar um script, rodar um SQL para você fazer análise, você conhecer um pouco de, sei lá, Data Studio, Tableau, alguma ferramenta dessa de manipulação de dados para você conseguir construir suas análises e tomar decisão. Isso é essencial. É, assim, se você tiver, você precisa ter uma base de marketing, mas dá para aprender também. Não é um negócio que, tipo, ai, nunca estudei marketing, nunca trabalhei com marketing. Dá para você aprender na prática, assim. Eu mesma não tinha, eu fiz engenharia, eu nunca tinha trabalhado com marketing antes de começar a trabalhar com Ads Monetization, e eu fui aprendendo aos poucos na prática. Não é um bicho de sete cabeças. E é legal também se você tem uma noção de produto mesmo, né? Então, de gestão de produto, de como você constrói uma feature, como você prioriza, como você toma decisão. Você tem que ter uma boa visão de negócio, porque você tem que conseguir priorizar e tomar a decisão necessária para o negócio naquele momento, né? Fazer o equilíbrio entre o que o produto precisa e o que o negócio precisa. Eu tenho duas perguntas. Uma pergunta é sobre as regras das lojas, né? Porque de tempos em tempos a gente vê as lojas mudando e isso prejudica bastante o trabalho de growth. Eu acho que a última mudança que teve na loja prejudicou os jogos que já estavam lá. Tinha uma época que todo mundo colocava aquele númerozinho. Ah, esse é o jogo 2022 para poder conseguir mais downloads, e isso foi cortado por algumas lojas. É mostrar que estava sendo atualizado, né? Se você colocava a Exatamente, data, vai mostrar, esse jogo ainda está tendo update, né? exatamente. Sim. E aí, como é que vocês trabalham? Porque é uma mudança que às vezes acontece só para a Apple, às vezes só para a Google Play, mas isso acontece com uma certa frequência. Isso vai mudando o trabalho de vocês no dia a dia, assim, né? Isso muda. O trabalho que foi feito esse ano pode não ser o trabalho do próximo ano e não pode não ser o do próximo, né? Como é que vocês lidam com isso? Olha, essa parte, a primeira coisa, assim, construa bons relacionamentos com os managers que você tem das lojas, né? Porque todas as empresas, elas têm um ponto de contato, tanto da Apple quanto da Google, da Play Store, e eles vão trazer as coisas adiantadas se você criar um bom relacionamento, né? Então, eles vão falar assim, olha, daqui a 2 meses deve sair uma política que vai afetar a forma como você, que é mais recente, né? Mudou a forma como a gente pode. Entrou umas regras novas sobre interstitial, que antigamente eram boas práticas,
em Android, agora virou regra, né? Que afetou bastante a galera que trabalha com hyper casual. Aí, normalmente, eles dão uns toques, ó, tipo, ó, já dei uma olhada no seu jogo, acho que não tem tanto, mas eles avisam com uma boa antecedência, assim, eles avisam normalmente com uns 3 meses de antecedência. Tirando a Apple, quando ela resolveu tirar a IDFA, e, tipo, falou, ó, mês que vem se virem, e aí, obviamente, deu ruim, eles tiveram que adiar. Mas, normalmente, eles dão uma avisada com antecedência. As mudanças pequenas são mais simples de você se adequar, então, por exemplo, essas mudanças sobre interstitial que rolou, eles implementaram como regra boas práticas, que se faz para o Ed performar melhor. Eu sei que para Hyper Casual afetou bastante, mas se você é uma empresa que já entende que essas boas práticas melhoram a performance, você já provavelmente já implementou essas coisas e não ia doer tanto, assim. Então, assim, não é raro, a Google, assim, é raro ela fazer alguma mudança que é tipo, fudeu. Do dia pra noite Explodiu o mundo, vai mudar o rolê inteiro. Eles fazem bastante coisa gradual. Por que eles fazem essas mudanças? É justamente para tentar ajudar a melhorar a performance, né? Quando a gente está falando aqui do sistema de mobile gaming, a gente sempre está no modelo de negócio em que se o jogo vai melhor, a loja vai melhor, né? Se o jogo faz mais dinheiro, a loja faz mais dinheiro, porque a gente trabalha com modelo de revenue share. Então, o interesse deles é que mais empresas performem mais, gerem mais receita para eles também gerarem mais receita. Então, eles sempre vão trabalhar para tentar ajudar a melhorar a performance disso. Mas tem coisa que é caixinha preta, assim, das lojas. Tipo, não dá para saber o que tem lá dentro. Sei lá, os algoritmos das lojas para dar destaque para um jogo. Você não sabe, assim, você entende mais ou menos, e nem as pessoas que trabalham na Play Store super sabem, ou na App Store super sabem. Então você entende mais ou menos. Aí, esse exemplo que vocês deram, né, dos keywords, você fazia isso para mostrar que o jogo estava atualizado, aí eles implementaram uma ferramenta na Play Store que chama Live Ops Card, que é justamente para você usar aquilo para mostrar que o seu jogo tem coisas novas acontecendo e dar destaque para isso na loja. Então, eles tiraram isso do título porque eles criaram uma ferramenta que você consegue explorar com imagem, você consegue explorar com vídeo, que eles conseguem dar destaque mais fácil. A Apple também tem agora essa mesma ferramenta. Então, eles vão atualizando justamente para isso, porque eles estão vendo que a galera. Porque você vai aprendendo como a loja funciona, aí você vai achando uns hacks, né? Tipo, esse de botar a data é um hack. E aí eles vão criando outras ferramentas. Então, eles estão buscando para deixar a experiência melhor para o usuário e fazer as empresas ganharem mais dinheiro também. O mais difícil mesmo é a parte de publicidade, porque toda a parte de privacidade que tem sido trabalhada já nos últimos 5 anos, ela muda bastante e a forma como a gente faz dinheiro, ela é muito pautada nos dados que a gente tem do usuário. É, E aí tem vários enforcements, tanto de legislação quanto agora das próprias stores para reduzir isso. Então, o que a Apple fez há alguns anos olha, você não vai poder coletar a informação, tipo, a gente não vai dar o IDFA, que é um identificador único, né, para você fazer o tracking de da onde o usuário está vindo, como está comprando, que é efetivamente como a gente entende que usuário a gente está comprando. Agora você vai ter que pedir permissão. Isso quebrou um pouco as pernas. Assim, eu acho que só esse ano, faz 2 anos que teve essa mudança, e só esse ano, 2 ou 3, que a galera tá se estabilizando mais, entendendo como fazer campanhas e trazer retorno. A Google vai fazer uma mudança similar em breve também, mas eles já estão avisando, ó, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Sim, sim, sim. Então, as pessoas já estão se preparando mais para isso. Eu acho que as principais dores é nesse sentido, é quando muda muito a forma como você faz dinheiro ou gera retorno, né? Essas são mais dolorosas. Mas assim, não tem muito o que fazer. Uma boa prática é você trocar com os peers no mercado, né? Então, ô empresa, como X, como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo assim, o que tá funcionando para você? E aí você vai trocando e vai retroalimentando lá para achar as melhores soluções. E aí, nesse lance de mudança de regras, né? O, não só mudança de regras, mas alguns outros testes, é, a indústria de UA, falando especificamente, tem muito ad que às vezes, agora não pode ser ad que não tenha mais dentro do jogo. Aí aquele ad passa a ter que ter dentro do jogo. E às vezes você vê alguns ads que são esquisitíssimos, né? Eu gastei pouco em Whey
e por isso o meu ad é ruim, mas baixe o meu jogo. Esse é um famosão. Mas isso vai se adaptando ao tempo e você também vai tentando novos ads, novas concorrências. Como é trabalhar com essa volatilidade do cenário de ads? É justamente quando você fala de Whey, né? Você tem a parte de otimizar a parte mais analítica, de tipo, quanto você paga e tal, você vai otimizando as partes analíticas e tem a parte do criativo, de você fazer criativos que chamem atenção porque, tipo, a quantidade de propaganda que a gente vê é absurda, né? Então, como é que eu vou fazer tipo, de criativo para chamar a atenção do meu público e gerar esse install? E aí a galera da Playrix foi lá e genialmente criou esses fake ads, né? Que são os ads que mostram gameplay que não tem nada a ver com o seu jogo, só para atrair, e nem dá pra fazer um jogo com aquele gameplay que eles estão mostrando no ad. E eles fizeram isso por muito tempo, e aí as lojas começaram a regulamentar, porque tava ficando uma competição não saudável, né? Tipo, Tá ficando uma loucura, né? você não conseguia, tipo, as outras empresas que não conseguiam ter esse nível de produção não conseguiam rodar a campanha, né? E aí Uhum. eles começam a regulamentar justamente isso, para ter fair play dentro da indústria, e para não ter propaganda enganosa. E você vê isso em muitos países, né? Tipo, você vê regulamentação de propaganda, tipo, o que que você pode mostrar de propaganda para crianças, você não pode vender uma coisa que seu produto não entrega. Então, eles estão começando a regulamentar isso. A grande questão é que as lojas são globais e cada país tem a sua regulamentação em relação a isso, né? Então, é complicado. Então, por exemplo, na Inglaterra, eles proibiram esses fake ads. Mas, assim, tipo, não super entra em vigor porque a gestão é global disso, né? Tipo, como é que você vai. Isso só vale para as empresas que têm sede na Inglaterra. Para a gente que tem sede no Brasil, mas compra usuários na Inglaterra, não vale. Então, as lojas estão começando a fazer algumas regras nesse sentido para deixar a publicidade um pouco mais fair, né? Tipo, não seja ruim para os usuários dela. Mas, assim, uma das formas que eles estão fazendo isso é que, por exemplo, com a Apple, com a retirada da IDFA, esses criativos que são otimizados de forma de performática, né? Que efetivamente você vai testando diferentes estratégias de criativo e vai mudando uma coisinha aqui e ali para ver qual deles gera maior retorno ou menor custo de instalação. Quebrou isso, porque você não consegue ter os dados tão certinhos para você usar parte analítica pura para performar criativo. E aí você tem que entrar com estratégias mais de marketing mesmo, de awareness, que aí você investe em criativos é, com maior acabamento e tal. Então, eu vejo que, assim, conversando com peers da indústria e participando de eventos, isso deve mudar bastante nos próximos anos. Assim, eu acho que a gente vai sair um pouco dessa era do ad performático porque não funciona mais. O que a gente fazia era, tipo, a gente criava um ad, fazia teste A/B, fazia pequenas iterações em cima dele até ficar o ad perfeito. Já não rola mais, assim, não Caraca. rola mais. A gente não consegue mais ter uns resultados tão bons, principalmente em iOS, né? Em Android ainda rola, mas deve mudar também. Você comentou de algumas ferramentas que se usa, né? E eu queria saber quais são as ferramentas que vocês usam no dia a dia, além das informações, né, que são ferramentas, mas quais aplicativos, quais é, apps que vocês usam para ter essas informações de growth? Então, o que é que uma pessoa de growth precisa aprender a usar ou que usa no dia a dia? A gente usa bastante ferramenta de dados, né? Então, vou dar o exemplo do Afterverse, a gente usa o Data Studio para trabalhar os dados, o BigQuery, se a gente quiser fazer alguma análise usando SQL. A gente usa as lojas, a Play Store e a App Store, que não tem como a gente fazer, a gente tem que criar os preços SKUs, publicar as coisas, né? A gente usa bastante isso. É, Recomendo muito que os jogos tenham alguma ferramenta de gestão remota da loja de AP, para o time conseguir rodar ofertas, fazer estratégias de vendas e tal. Então, no nosso caso, a gente usa também bastante o manager da nossa loja de AP. Em UA, é, a gente usa as minhas ferramentas de dados, a gente usa as plataformas dos nossos parceiros, isso também vale para a Station, então, sei lá, Google, Facebook, é, Iron Source e assim vai. É, Acho que é isso. Uma coisa importante também. A gente usa também ferramentas de gestão de tempo e de atividades, né? Então, no nosso caso, a gente usa o Monday,
A gente também usa uma ferramenta de gestão de conhecimento, que é o Notion, para a gente poder registrar as ferramentas, tudo das análises que a gente faz e compartilhar também com o resto do time. A gente gosta muito, para trabalho remoto, a gente usa o Miro, que é uma ferramenta maravilhosa para fazer brainstorming e tal, assim, a gente não Sim, vive sem sim. ela para a gente construir as estratégias, as ideias. E legal também ferramentas para você pegar informações de mercado. Então, a gente usa o Data AI, que é o antigo EPN, para pegar benchmarks e ferramentas de mercado, dados de mercado, né, para tomar decisão. E tem que estar muito antenado, que aí eu vou fazer jabá aqui para um dos meus blogs favoritos da indústria, que é o The Constructor of Fun. Porra, já foi já ia gastou minha última pergunta já, meu, mas fala aí, fala aí. Ah, jabá forte aqui, porque para mim eu gosto muito dele. Eu sempre falo, toda pessoa que começa a trabalhar na indústria de game, cara, o que você recomenda? Eu falo, mano, se você seguir o reporte semanal deles e os artigos de estudo de jogos lá, pô, já é muita coisa, assim, porque é bem completo. A mão na roda, né? Que legal. Bom, já que a gente está nesse tema, eu acho que eu queria ir para nossa última perguntinha. Basicamente, cara, eu queria saber de você, para dar uma descontraída, né? Para falar da parte boa desse emprego aqui, eu queria ouvir de você alguns jogos que você acha que as pessoas deveriam jogar para ajudar na profissão, alguns outros jogos legais que você aconselha as pessoas a jogar, e também, como você comentou, alguma outra profissional da área ou algum outro site para as pessoas saberem mais informações sobre growth e aprenderem um pouco mais sobre como trabalhar nessa área. Mas vamos falar da parte boa, joguinho. Joguinhos legais que você acha que vale a pena a galera jogar. Joguinhos. Eu não vou falar os jogos que eu gosto de jogar, né? Porque eu acho que é isso. Cada um tem o seu gosto pessoal de jogos. E, na verdade, assim, o que eu sempre recomendo é jogue jogos que não são jogos que você gosta de jogar. Boa. Porque os principais vieses que as pessoas têm fazendo o jogo é que elas acham que elas estão fazendo jogo para elas, né? Uhum. E não é, né? Você tem que pensar quem é o usuário final. Então, tem o repertório, jogos que para você não é natural, assim. Eu gosto sempre de recomendar, cara, joga os jogos que são jogos foda há 10, 15 anos, que estão no top grossing há 10, 15 anos, né? Então, sei lá, Angry Birds, por que Angry Birds tá lá? Candy Crush, por que tá lá? O que a galera do Clash of Clans faz de tão especial, né? Que o jogo tá tanto tempo lá fazendo muito dinheiro. Então eu recomendo, olha os relatórios, né? Tipo, sei lá, o relatório da EPN, que é de graça, do Newzoo, que sempre traz os jogos mais baixados, os jogos que faz mais receita, principalmente os que fazem mais receita, e pega um lá de cada gênero e joga esse jogo para entender por que ele tá lá. O que ele faz de tão diferente ou o que ele faz tão bem para ele estar lá. Uhum. E aí, sem viés mesmo do que você gosta de jogar. Joga uma semana, assim, não precisa jogar muito, só para você conseguir entender e se colocar no lugar daquele jogador e aprender mesmo diferentes formas de fazer as coisas. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu falo também bastante pro meu time é: se você ficar jogando só o jogo que é benchmarking, você não vai inovar, você só vai fazer o que o seu competidor direto tá fazendo. Se você for jogar um Hyper Casual, talvez você veja uma coisa muito legal que estão fazendo Hyper Casual que possa funcionar pro seu jogo, que não é Hyper Casual. Você vai jogar um RPG e, pô, puta, isso talvez funcione pro meu jogo. Então, varie, diversifique. E também, quando você vê que um jogo estourou, vai jogar o jogo, né? É o mínimo que você tem que fazer, né? Por que esse jogo estourou? E de plataforma, e de sites e blogs e tal, para seguir e aprender, além do The Constructor Fun, que eu acho que é geral da indústria de gaming, para a parte de UA e marketing mesmo, o Mobile Dev Memo é muito bom para trazer as principais notícias e Legal. análises do mercado. Então, a gente foi muito afetado em UA e Ads Monetization por causa das regras de IDFA, né, que entraram nos últimos anos. Então, lá a galera compartilha boas práticas e tal. Esteja antenado em webinars que são de graça, palestras que são de graça, que você vê que tem alguma pessoa de uma empresa legal, que você gosta da estratégia que eles aplicam, vai ouvir o que a pessoa está falando, puxa um papo com as pessoas. As pessoas na indústria de games são muito abertas. Então, se você vê um jogo, pô, os caras estão fazendo uma estratégia legal, pinga, acha a pessoa no LinkedIn, pinga ela, assim, 80% das vezes a pessoa vai estar aberta a conversar e trocar e te dar dicas
E é muito legal isso da indústria de gaming, que em outras indústrias não tem. Então tem que aproveitar bem disso. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Acho que eu aprendi demais. O Pietro vai falar por ele aí, mas eu acredito que para muita gente que realmente não conhecia essa área, teve uma visão praticamente inteira de como é o trabalho de vocês e como que vocês ajudam o desenvolvimento, né? Então, muito obrigado pelo papo. Então, eu queria deixar um espaço agora para você, se você quiser chamar pessoas, convidar elas a fazer alguma coisa, ou realmente só dar umas últimas palavrinhas, fique aberto aí. Ah, legal. Obrigada pelo convite de novo. Eu adorei. Eu adoro falar dessas coisas assim, porque, como vocês falaram, é um trabalho que as pessoas não necessariamente enxergam e não é tão óbvio assim quando se fala de gaming, mas Sim. para mobile gaming é essencial. E a gente tem poucos profissionais, principalmente no Brasil, que trabalham com isso. Então, fica aqui meu convite. Se você gosta de dados, se você gosta de marketing, se você gosta de produto, né, procure eu sei que o mercado não está dos melhores agora, né? Mas sempre aparece oportunidade, estude e procure a gente para a gente crescer mais essa, essa galera no mercado brasileiro. E é isso, assim, não tenho muitos recados. Agradeço de novo pelo convite, adorei a conversa. E fico à disposição, gente. Quem quiser também me pingar no LinkedIn aí para saber mais, fica à vontade. Porra, show de bola. E também obrigado ao nosso amigo Pietro Amaral aí, que está vivendo um momento complicado aí na barulheira, mas sobreviveu, não é mesmo? Valeu, Pietro. A gente investe em microfone para isso, né? É, mas bem, muito obrigado, Ká. Foi muito bom. Realmente, tipo, a gente pôde conversar sobre, como o John falou, é ampla essa área, né? Eu acho que vale um podcast para cada uma dessas pequenas áreas, para a gente debater tanta coisa específica, tanta interface. Mas para quem começa a entender o que é essa área de growth, quem está entrando, eu acho que quando eu ouvi um amigo meu falar recentemente, cara, eu entrei na TEPS e para mim o mais novo de tudo foi essa área de growth. Eu não sabia que isso Uhum. existia, não sabia que como funcionava, não sabia essa interface. A pessoa fica com dúvida do que são essas pequenas siglas que growth e dados, né? Tem pequenas siglas assim. Então foi muito bom, você explicou com muita didática e é sempre muito bom falar com você, tá? Foi como eu falei aqui antes de a gente começar, né? Faz alguns anos que a gente não se falava, vai fazer quase 3 anos que a gente não se falava, então foi muito bom encontrar com você e muito obrigado pela participação, pelo tempo que você se dedicou a estar conosco. Valeu. Bom, e você também aí que está ouvindo nosso podcast e aguentou ouvir eu e o Pietro falando, a Karina, eu acho que foi tranquilo, né? Mas nós dois é mais complicado. Mas você aí que está ouvindo nosso podcast e ouviu até o final, muito obrigado por estar ouvindo. Se você quiser ouvir mais podcasts do GD de Bolsa, é só procurar a gente nas plataformas de streaming de podcast, então no Spotify, nas outras, como Game Design de Bolsa, ou se quiser ouvir mais e ver mais a gente, é só procurar a gente nas redes sociais como @GD de Bolsa no Twitter e no Instagram, que você vai ver lá os nossos posts, vai estar sempre atualizado das novidades que a gente manda aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.